Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. De volta aqui ao nosso Lições Espíritas, essa série que estamos estudando vários temas que podem ser de extrema valia para aqueles que estejam aqui conosco acompanhando os nossos estudos. É evidente, como eu sempre falo, que são estudos que podem ser ajudados, melhorados, porque, afinal de contas, quem tem a última palavra das coisas? Né? Não existe a última palavra de nada. O que existe são estudos, pesquisas, revelações, enfim, coisas que nós precisamos aqui enquanto humanos. Vejam vocês que interessante. A vida no planeta Terra, no plano físico da Terra, ela é extraordinária, porque ela oportuniza aos habitantes da Terra um encontro diário com os desafios que ele precisa para os seus crescimentos. Desde, né, tempos antigos, que a humanidade vem tentando entender a verdade. O que é a verdade disso? O que é a verdade daquilo? Alguns chegam a aprofundar bastante, mas ainda assim esbarram naquela questão da instrumentalidade, do aparelhamento físico para se fazer pesquisas e medições. Outras vezes, que poderiam ser nas revelações, a gente tem as dificuldades mediúnicas. Ainda os médios aqui do mundo físico, com raras exceções, são espíritos ainda falhos, que ainda confundem muito as suas visões, a decodificação das suas vidências, das suas audiências, e às vezes perturba a pureza da mensagem. Então, é um processo. Você vê que o estudo da mediunidade começou a ser feito mesmo a partir do século XIX, com a publicação do Livro dos Médiuns pelo senhor Allan Kardec. Ora, até então, tinham-se fenômenos mediúnicos à vontade pelo mundo, pela história, pelo tempo, mas não se sabia direito como é que funcionava. Por isso que muitos equívocos foram cometidos, né, com relação aos médios, às médiums, que sofreram muito por não conseguirem explicar o que estava acontecendo com elas. Salva aí, graças a Deus, né, aquelas meninas lá de Fátima que, de alguma maneira, dentro de um processo mediúnico, elas foram aceitas e preservadas, né? Aquelas, são duas meninas e um menino, eles foram preservados dos ataques trevosos, mas a maioria pereceu em angústias terríveis. Então, quer dizer, essa busca da verdade, ela é muito complicada, mas ela é interessante ao mesmo tempo. Por quê? Aqueles que se dedicam a pesquisar acabam trazendo um pontinho a mais no estudo e em pauta. Então, a gente sabe, por exemplo, que a ciência ela está evoluindo. A ciência, a cada dia que passa, com as novas informações que ela nos oferece, acresce um ponto a mais no conhecimento, mas ainda não total. A ciência atual ela tem essa mania de querer não aceitar Deus, ou não aceitar a espiritualidade, o mundo espiritual. Isso é triste, por quê? Porque a base da vida é Deus. Se não fosse Deus, não existiria vida. Mas há irmãos e irmãs aí ligadas aos laboratórios, né, às academias e tudo, que não aceitam isso e ficam, às vezes, divulgando coisas que são inverdades. O nosso estudo de hoje, ele pode ser tratado como um estudo polêmico, ainda, porque você praticamente não toca o que nós vamos falar hoje. Assim como eu também não toco o vento, não toco a eletricidade, eu não toco
nada dessas coisas, né? Que não são matérias solidificadas, mas que existem. Então, o nosso estudo de hoje vai ser um estudo bem interessante, porque pode tirar de nós algumas dúvidas que pairam sempre em nossas cabeças. Por exemplo, no processo do desencarne, no processo da desintegração do corpo, que ainda é um tabu muito grande, né? As pessoas têm medo disso. No processo da vitalidade do corpo, né? Como é que eu, por exemplo, eu sou uma pessoa com uma certa idade, eu tenho menos vitalidade que um jovem? Por que isso? Ah, porque ele é jovem, tá tudo bem, mas o corpo é o mesmo. Os órgãos são os mesmos, né? Ele não tem nada além de mim, que sou mais idoso. Ele tem o quê? Uma força, uma vitalidade, e é isso que nós vamos estudar. É essa vitalidade exercida no corpo físico que dá ao indivíduo, enquanto encarnado, toda uma possibilidade dele agir, dele atuar, dele realizar as suas tarefas. Então, como é que funciona isso? Como é que acontece essa energia para a vitalização do corpo físico? É isso que é o nosso estudo de hoje. Eu entendo que, às vezes, tem pessoas que não se interessam muito por esses estudos, mas é preciso saber, sabe, meu irmão? Nós vamos concluir esse estudo falando algo muito sério, né? Que a pessoa precisa saber. É claro, né, que ainda é um estudo em pauta, né? Ainda não está fechado. Talvez por muito tempo não estará, porque ele é muito individual, né? Essa ação que nós vamos falar é muito individual. Cada um tem um jeito, tem uma forma. Então, nós vamos estudar hoje sobre o duplo etérico, que é um corpo, né? Um dos corpos que nós possuímos. Nós temos 7 corpos. Temos o corpo físico, o duplo etérico, o perispírito, o corpo mental. São os corpos inferiores, né? Depois, os corpos superiores, vontade divina, amor divino e a mente divina. Tudo isso interage conosco o tempo todo. Então, a gente pode estudar cada corpo desse individualmente. A ciência da Terra ela está com muitos avanços no estudo do corpo físico. Anatomia, fisiologia, progressão das enfermidades, curas das enfermidades, né? Questões relacionadas aos cérebros, aos neurônios, toda essa questão das glândulas. Tudo isso, hoje, a medicina tem dado um show, né, de estudos cientistas que a gente fica encantado de ver o progresso da ciência médica. Então, eles estudam muito o corpo físico, muito. Só que eles estudam o corpo físico na sua aparência e nas suas funções, ou seja, na sua anatomia e sua fisiologia. Mas eles não sabem explicar qual é a força, qual o dínamo que faz com que aquele corpo funcione daquela maneira. Como é que ele funciona? Aqueles automatismos incríveis, né? Da digestão, por exemplo, né? Da lubrificação da pupila, do andar, né? Sem pensar. Muita coisa que o corpo físico oferece e que tem que saber o que é isso. Então, quando a gente estuda o duplo etérico, a gente vai começar a entender. Eu quero, assim, já adiantar para vocês, meu amigo, que o duplo etérico não é um estudo de ontem, não, tá? Ele é muito antigo. Os hindus estudavam, né? Os egípcios estudavam. Só que é aquele negócio, né? Eram estudados em escolas fechadas. E aí não se chegava ao grande público. Ou então, né, por não chegar ao grande público, não marcou o nosso inconsciente. Não tem imagens do nosso inconsciente. E aí nós não temos conhecimento, às vezes a gente até nega, porque nós ainda não vivenciamos essa realidade. Tudo aquilo que a gente vivencia fica marcado lá no inconsciente, não é? Fica num arquivo de memória. Só que a maioria das pessoas ainda não estudou isso, não viveu isso. Por isso que não está arquivado nas memórias dele. Mas à medida que a gente vai estudando, à medida que o tempo vai passando, eu espero que este estudo seja
um desses instrumentos que auxiliem a pessoa a marcar, fazer marcas de imagens e de conteúdos no inconsciente, para que possamos todos nós transitar com mais soberania pela vida, né? Então vamos ao nosso estudo, pedindo a Deus que nos oriente aqui, que nos conduza, para que tanto eu quanto vocês possamos aprender, né, neste momento. O nosso slide aqui de início, né, nós colocamos o seguinte, olha, ele é um corpo bem sutil, está conosco desde o nosso nascimento na atual encarnação. Quando desencarnamos, ele vai desaparecer, assim como o corpo físico, exceto nos casos de suicídio. Nós passamos aí 3 informações básicas nesse texto, né? Primeiro, que ele é um corpo muito sutil. Segundo, que ele fica conosco só durante a encarnação. E terceiro, que ele desaparece com a desencarnação. Mas há o caso dos suicidas, que nós vamos conversar sobre isso mais à frente. Tá certo? Então, este é o duplo etérico, a nossa lição espírita de hoje. Bom, então vamos lá. O corpo denso organiza-se tendo como fonte modeladora o perispírito, cujas linhas de força servem depois à sua sustentação biológica. Então, quando há um encontro lá dos gametas, né, e que vai fazer ali o processo da concepção, então aquelas células não vão multiplicar por acaso, né, aleatoriamente. Elas vão seguir um modelo organizador biológico, que hoje a ciência aceita, entende que isso existe. Inclusive, o Sheldrake, né, o Rupert Sheldrake, o cientista britânico, ele dá um outro nome, ele fala campo morfogenético. Então, você já tem, na atualidade, 3 nomes para isso aí. Você tem corpo morfogenético, você tem modelo organizador biológico e você tem perispírito. Pode escolher qual que você quiser, é a mesma coisa. Então, as células, quando elas estão se multiplicando, elas estão cobrindo um modelo organizador biológico, que é o perispírito. Então, no perispírito estará impresso aquilo que nós vamos viver nessa encarnação. O meu corpo será mais sadio? Não será sadio? Eu terei problemas já de nascença, doenças genéticas? Eu terei problemas mentais? Enfim, está tudo lá no perispírito. Então, as células elas não pensam, né, nesse nível, elas vão, então, só cobrir aquele modelo. E elas vão construir aquele modelo através, e as células irão construir o futuro corpo daquele espírito que está reencarnando. Vírgula. Entende aí o crime que é o aborto delituoso? Aquele aborto provocado, né? Você está matando, ou a pessoa estará matando um ser que está vindo para mais uma experiência no corpo físico. Isso precisa ser entendido. Nós não renascemos por acaso. Cada um tem um projeto, cada um tem uma proposta na reencarnação. E a gente tem que entender isso. Espero que você entenda. Eu estou tentando entender, tá? Espero que você também entenda isso. Nós nascemos com uma proposta reencarnatória. É isso que temos que buscar para os nossos conhecimentos. Arquivar na nossa memória, arquivar no nosso inconsciente, porque raras pessoas têm isso arquivado. Então, dão muitas opiniões sem ter ideia do que estão falando, sem ver a gravidade do que estão dizendo. Às vezes vão numa linha de raciocínio que não tem fundamentação justa e lógica, e vão repetindo aquilo. Não há mais tempo para fazer isso. Peço mesmo que vocês analisem isso, que as pessoas que ainda acham que o aborto é uma boa, pensa bem se a sua mãe tivesse te abortado, seu pai tivesse te abortado. Você não estaria aqui. Então, imagina aquele que está voltando, né? Pode ser, geralmente, esses espíritos que voltam, eles têm muita ligação com os pais, coisas lá do passado, né? Que às vezes estão renascendo para resolver questões. Muitas vezes serão grandes guias desses pais, grandes arrimos desses pais lá no futuro. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Eu fiz esse adendo, por quê?
é importante sempre a gente colocar essas informações, porque às vezes, né, a pessoa ela não é má, mas ela segue uma linha e ela não raciocina sobre essa linha, né? Então vamos continuar. Já desde os primeiros instantes da reencarnação, o perispírito do reencarnante, como se sabe, passa a servir de suporte ao embrião, que se desenvolve graças, em grande parte, aos recursos oriundos do estoque de energia vital da mãe. Há uma correlação, né, aí, com a energia vital da mãe. E depois nós vamos entender por que, que a mãe tem essa energia também. Tá certo? Então, olha que coisa linda. A mulher engravida e ela, então, ela vai dividir as suas energias com o filho que está chegando. Essa relação mãe-filho, ela é tão profunda que quanto mais a mãe é mãe, mais ela se torna mãe. E quanto mais o filho é filho, mais ele se torna filho. É assim com os pais também, com o pai também. Meu irmão, minha irmã, nós estamos muito longe de entender a grandiosidade dessa relação, mas ela é profunda. Ela é profunda, tão profunda, que se tiverem 10 bebês chorando, a mãe sabe qual que é o bebê dela, por causa dessa relação profunda. Se esses bebês estiverem no mesmo ambiente. Então, nos primeiros instantes, primeiros instantes, viu, gente? Primeiros segundos da concepção, o perispírito já está lá, no útero materno. Está lá. Para fazer, para ser o modelo, né, o suporte do embrião. Essa informação ela é aprofundada recentemente. No passado não se sabia disso. E no passado, né, eu não sei se as pessoas abortavam, eu sei que muitas mães entregavam os seus filhos para adoção. Tinha lá chamava de buraco, né? Tinha um buraquinho lá nos mosteiros, ou nos conventos, que a mãe deixava lá o filhinho lá naquele buraquinho, as freiras iam lá e buscavam e criavam a criança. Por várias razões, essas mães abandonavam. E às vezes agora é esse mesmo filho que ela abandonou que está voltando para uma outra tipo de relação mais avançada. E a gente vai abortar isso? Vamos lá. À medida que se desenvolve e se aprimora fisiologicamente, a estrutura corpórea em formação, sob o impulso automático do perispírito do reencarnante, contingentes de energia vital ou bioenergia, que também pode ser o princípio vital, que é o resultado da ação do corpo espiritual sobre os elementos físicos, como nos diz Emmanuel, não só são canalizados à consolidação do novo organismo, como são aglutinados em outra estrutura que vai servir de verdadeiro reservatório de vitalidade, necessário durante a vida física, a reposição de energias gastas ou perdidas. Este é o duplo etéreo. Olha só. Então, à medida que o corpo físico está sendo formado lá no útero materno, o duplo etérico também já está se formando como reservatório de energias. Então, o que é o duplo etérico? Um reservatório de energias que vai dar condições ao corpo físico de cumprir as suas funções. Então, isso é duplo etérico. Tá? Então, nós vamos estudá-lo com mais profundidade ainda, porém, você já fica sabendo, ele é um reservatório de energias. Então, quando o espírito está formando o corpo dele, o futuro corpo dele lá no útero materno, à medida que ele vai formando o corpo, o duplo etérico vai sendo formado também. E esse duplo etérico, quando a gente vai nascer, renascer, a gente recebe uma cota de fluido vital, que já é depositado lá no perispírito, que vai transmitir o duplo etérico. Certo? Certo. Então, se eu vou viver 80 anos, se é essa a minha programação, eu receberei fluido vital de acordo com minha necessidade de 80 anos no corpo físico.
que aí vai ser calculado, né, a densidade do corpo físico, as estruturas do corpo físico, cada um tem um diferente do outro, e aí eu recebo esse fluido vital. Nós recebemos, todos nós, eu e vocês, recebemos esse fluido vital assim que a gente veio para reencarnar. Esse fluido vital, segundo Allan Kardec, ele é retirado do fluido cósmico universal. Ele é uma variação do fluido cósmico universal. Nós já falamos aqui sobre fluido cósmico universal, né? Nós fizemos um estudo sobre isso, que ele é a base, né, de toda a matéria, de tudo que existe. Energia, eletricidade, átomos, moléculas, tudo que você possa imaginar que exista, né? Ele vem desse fluido cósmico universal. E o fluido vital que vai ser um dínamo para o funcionamento do corpo físico, quando a criatura está no processo do reencarne ou durante o reencarne dele, durante a encarnação, então ele vem do fluido cósmico universal. Ou seja, dentro de mim, dentro de vocês, tem aí um reservatório que veio do fluido cósmico universal e que sustenta você na sua reencarnação, que dá força para você na sua encarnação. E nós vamos estudar na frente quando esse fluido fica entupido, por exemplo, que ele não consegue, né, entrar no corpo físico, o que pode acontecer. Nós vamos estudar isso aqui. Então, o nosso estudo é muito interessante. Peço a você que seja atento e que indique esses nossos estudos, sabe? Às vezes eu vejo estudos assim que a gente entende como de grande valia e pouca visualização no YouTube. Não sei o que acontece se nós não estamos não estamos transmitindo, né, essa informação de um nível necessário, ou então se as pessoas não estão interessadas. Eu fiquei muito feliz com o estudo do glândula pineal, que foram 3 estudos, né, que atingiram um nível de visualização muito interessante. Então, quer dizer, vamos fazer isso, vamos compartilhar esses estudos, porque isso pode ajudar muita gente e, por tabela, ajudar você também. Se você convive com uma pessoa que passa a conhecer fluido do pretérico, pode ser que ela melhore as suas ações, se ela não estiver indo, né, tão bem. Tá bom? Então, vamos continuar aqui com os nossos estudos. Bom, então, o que acontece? O do pretérico, que também é mencionado como corpo elétrico, parece mais uma duplicação do corpo físico que do perispírito propriamente. Mas, como ele se organiza simultaneamente, né, com o corpo físico, aglutinando-se no campo ensejado pelo psicossoma, que é o corpo físico, né, comparece melhor como sua extensão ou revestimento, ainda que em caráter provisório. Então, vamos entender isso aqui. Nós temos aqui o espírito, né, essa coisa meio que rubi aqui. Então, ele vai criar, né, o corpo espiritual, que é o perispírito. O perispírito vai dar força para o dupletérico, e o dupletérico vai dinamizar o corpo físico. Então, funciona assim. Tá? Essa é a informação que a espiritualidade nos passa. O espírito, o perispírito, o dupletérico e o corpo físico. Então, entre o perispírito, entre o corpo físico e o espírito, tem o perispírito. E entre o perispírito e o corpo físico tem o dupletérico, que é o corpo de energias, o corpo que vai suprir, né, como já estava dizendo, as energias do corpo físico. Então, com a desencarnação, esta estrutura se desintegra com a própria organização física, ficando o perispírito, ou corpo mental, e os corpos superiores, dos quais o espírito se serve. Então, veja bem, nós temos aqui 7 corpos, né? O nome é setenário. Então, nós temos físico, dupletérico, perispírito, corpo mental. São os corpos inferiores. Você vê que eles são mais densos. Agora vão ficando mais clarinhos, né? Vontade divina, amor divino, mente divina. Então, isso tudo interage conosco. Na atualidade, o homem comum da Terra, claro que tem exceções, ele está muito ligado a esses 4 corpos inferiores, que é a mente, né? O perispírito, o dupletérico e o corpo físico. O dupletérico, ninguém sabe direito agora que nós estamos estudando o que significa.
O perispírito já vem sendo estudado também como o corpo, né? O corpo de ressuscitação, o corpo de continuidade, sabe? Mas o do pretérito não. Por isso que nós estamos fazendo esse estudo. Ok? Então, você que está nos vendo agora, nos assistindo, você tem 7 corpos, tá? Que é a sua aura, né? A famosa aura. E a sua aura, ela tem essas frequências desses 7 corpos e eles não se misturam essas frequências. Por quê? Porque cada corpo desse tem a sua frequência. Por exemplo, o corpo físico é mais denso, o do pretérito é muito energético, né? O perispírito ele vai estar na razão direta, né, do avanço do espírito, o corpo mental na razão direta do que a pessoa quer para ela, né? O que ela gostaria de fazer, o que ela mais aceita. Né? A vontade divina está relacionada a como que eu cumpro as leis de Deus. Será que eu cumpro a vontade de Deus? Né? Não seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Será que eu faço isso? O amor divino é aquele amor incondicional, não é esse amor físico que a gente pega daqui, não. É o amor incondicional mesmo, esse amor profundo. E a mente divina é a mente ligada à criação, àquilo que a consciência captura nas suas buscas da verdade. Aí eu vou criando, então nós temos uma mente divina em formação e temos um corpo mental que nós utilizamos normalmente. Um dia, essa mente divina vai abranger esse corpo mental e seremos só uma mente divina trabalhando, né? Ali aglutinando o amor divino, a vontade divina, né? Um perispírito talvez nem seja necessário mais, e o duplo etérico também não, nem o corpo físico. Então, tudo vai ser, né, envolvido por essa mente divina, essa mente de reações e sínteses do Cristo em expansão. É isso que nós vamos viver, gente. Todos nós. Não vamos ficar choramingando por aí, não, porque nós temos uma potência enorme para ser desenvolvida. Muita potência. Tá? André Luiz chama os recursos vitais do duplo etérico de emanações neuropsíquicas, em seus estudos contidos no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 2. Então, veja você, o que é a literatura espírita? Ela contém essas informações que nós precisamos para os nossos entendimentos. Então, você vê, né? Toda vez que a gente fala assim, vamos estudar Espiritismo, vamos estudar os livros de André Luiz, aí a pessoa às vezes não quer, né? Não sabe, acha que não tem tempo, mas, gente, ali está todas essas informações. Então, aquela pessoa que vai dirigir o estudo precisa ler antes, né, para passar essas informações. Então, nós temos hoje tudo aquilo que nós necessitamos para sairmos dessas encarnações de baixo nível espiritual. Como diz Emmanuel, baixo teor energético. Precisamos crescer. Né? E a literatura espírita ela é rica para esses crescimentos. Então, a literatura espírita vai trabalhar do pretérito, vai trabalhar chakras como centro de forças, vai trabalhar a estrutura dos raios que o espírito emite, né? André Luiz, no livro Os Homens da Mediunidade, vai falar dos raios emitidos pelo espírito, que são as suas expansões. Olha, então, nós temos nas mãos estudos que antigamente só nas grandes escolas secretas se podia penetrar. Hoje não, hoje está aberto para todos nós. Então é hora, sabe, gente, de pensar seriamente nisso. Seriamente. Bom, continuando, né? Qual o conceito, natureza e funções que poderíamos dar ao duplo etérico? O que a gente pode dar em termos de conceito, natureza e funções? E nós vamos pegar aqui um estudo, né, bem interessante da internet, gostamos muito, então vamos a ele. Ó, duplo etérico conceito. Ao contatarem-se o espiritual, o perispiritual e o físico, que a gente estudou ainda há pouquinho, né, faz-se necessário um filtro que absorva e recicle as energias vitalizadoras que passam a percorrer entre eles, que é o duplo etérico. Este é o filtro.
Então, veja que interessante, né? Então, você trabalha o espírito, o perispírito e o corpo. Os três, que a gente lê no Livro dos Espíritos, né? Espírito, perispírito e corpo físico. Mas, entre eles, tem que ter um filtro, onde circule, onde absorva e recicle as energias vitalizadoras. O que é esse filtro? É o duplo etérico. Ficou claro para vocês? Como é que é interessante esse texto aqui? Então, ele é a sede do Centro de Captação e Reciclagem de Energia e é responsável pela vitalização do corpo físico. Então, ele é o sede do Centro de Captação e Reciclagem de Energia. Então, ele vai receber as energias que virão, nós vamos ver daqui a pouco, e ele vai distribuir essa energia vitalizando o corpo físico. Esse é o duplo etérico. Não tem muito mistério. O bom é estudar sempre, né? No perispírito entra o fluido cósmico, que será transformado em fluido vital para ser metabolizado pelo perispírito. Então, o que ele estava falando, Allan Kardec coloca no Livro dos Espíritos que o fluido vital é uma transformação, né? Uma variação do fluido cósmico universal. E se você ainda não viu o nosso estudo sobre o fluido cósmico universal, procure aqui nos Lições Espíritas no YouTube e procura lá no Fluido Cósmico Universal, no YouTube lá do Grésio, que você vai encontrar esse estudo, que é muito interessante. E aí, aqui no perispírito, né, ele vai transformar o fluido vital para passar esse fluido para o duplo etérico. Olha que coisa interessante, isso tudo, gente, nós fazemos automaticamente. Aqui você aumenta os automatismos, não é isso? Porque a gente tem o automatismo da respiração, da digestão, né? Do andar, das locomoções, enfim. Isso tudo já está automático em nós, né? Já fizemos isso ao longo das nossas experiências anteriores. Mas, concomitantemente, né, nós também fazemos essa coisa aqui de metabolizar, né, o fluido vital recebido. Olha, interessante, né? No duplo etérico ocorre a densificação do fluido vital sutil com a finalidade de animalizar a matéria. Então, o fluido vital ele chega no perispírito de forma sutil, porque vem do fluido cósmico universal. O que o duplo etérico vai fazer? Ele vai animalizar isso, né? Ele vai densificar isso para que chegue no corpo físico. Imagina que coisa interessante. É um filtro mesmo, né? O duplo etérico é um filtro. Tem certa semelhança com o corpo físico, ultrapassando-lhe as dimensões em cerca de 1 centímetro, né? Desdobramento de Castro, não sei o que é isso, mas significa que ele tem 1 centímetro. Há casos em que ele tem até 5 centímetros de distância do corpo físico. Então, ele varia de 1 centímetro a 5 centímetros de distância do corpo físico. E a gente vê como aura. Aquelas pessoas que têm a vidência de aura, né? Muito comum as pessoas falarem, eu estou vendo a sua aura. Ele pode não decodificar a aura, mas ele está vendo ali junto do petéreo. Né? Então, vamos pegar agora o que seria a natureza do duplo etérico. Né? Então, ele é um invólucro energético, vibratório, luminoso, vaporoso e provisório. Está ele aqui, ó. Tá vendo essa coisa aqui, parecendo um negócio azul, imitando o corpo humano, o corpo físico? Aí, tá vendo? Cabeça, tronco, membros, né? Isso aí. Só que ele não tem os órgãos que a gente tem no corpo físico. Ele tem o quê? Um conjunto, um dínamo de energias. O que ele vai fazer? Ele vai receber essas energias, né? E vai mandar isso para o corpo físico. Também faz parte da constituição do duplo etérico o fluido vital, que a gente já falando nele, né? O prana, daí a denominação de corpo vital. Prana é muito falado nos hindus, né? Tem até um nome para o duplo etérico com os hindus que eu vou tentar depois falar para vocês, que é um nome extremamente complicado. Mas está em sânscrito, né? Eu vou tentar, a gente vai fazer isso junto. Então, ele pega isso, né? Ele pega a energia do prana, que é a energia vital, o que veio do fluido cósmico, e aí coloca, né, para funcionar. Bom, a contextura do duplo etérico varia conforme seja o tipo biológico humano, pois ele será mais sutil e delicado nos seres superiores e mais denso nas criaturas primitivas. Nós estamos aí no meio, né?
Então, imaginamos que o duplo etérico ele tem uma natureza ainda densa para nós. Nós ainda estamos mais próximos dos primitivos do que dos anjos, dos espíritos superiores. Então, é provável que nossa densidade etéreo, fluido etéreo, do duplo etérico, seja bem proeminente ainda. Tá? Então, pensar nisso, né? Porque eu ainda preciso dessa densidade do pretérico para fazer essa sintetização dos fluidos que chegam comigo, para que me atenda dentro da minha necessidade. Bom, o do pretérico é permanentemente acoplado ao corpo físico, portanto, somente é utilizado por encarnados. Quando desencarna, não tem mais a necessidade do duplo etérico, certo? Não terá mais necessidade. Nós vamos estudar também na frente. O senhor observou que está aqui dizendo que ele é provisório? Porque ele vai acabar com o desencarne. Tá? Então, ele é provisório, ele só é utilizado pelos encarnados. Em morrendo o corpo físico, imediatamente morrerá o correspondente corpo etérico. Ele tem um peso aproximado de 60 gramas. Veja você que interessante. Às vezes, eu não sei se você já viveu essa experiência, né? Mas em cidades pequenas, mas geralmente em cidades menores, às vezes a pessoa está passando perto do cemitério e vê uma luz, uma faísca sair, por exemplo, de um túmulo. Pode ser a queima do duplo etérico ou de outros fluidos restantes ali no corpo físico, de outras energias. Né? Então, não se assuste. É o duplo etérico ou alguns resíduos energéticos ali que estão sendo eliminados. Tá? Não precisa ficar com medo que vai sair um fantasma, nada disso. Nós temos que analisar a vida com mais maturidade. Como eu falei, nós ainda não temos essa maturidade, mas temos que buscá-la. Nós estamos estudando isso aqui no Espiritismo, para que a gente fique um pouquinho mais amadurecidos. Então, tem pessoas que falam mal, né, do Espiritismo sem conhecer o Espiritismo, sem saber, né? Não cuidemos disso. Agora, quais são as funções dele, né, do pretérito? Ele é um campo mais denso que o perispiritual, por onde as energias espirituais se condensam em direção ao corpo. Já falamos sobre isso, né? Ele vai criar, o fluido vai chegar e ele vai filtrar o fluido para apropriá-lo ao corpo físico. Né? E de forma reversa, recebe os impulsos físicos, processando uma conversão para os sentidos psíquicos e direcionando-os aos arquivos perispiríticos mentais, inconscientes e espirituais. Então, ele também recebe. Ele recebe e manda para o perispírito. Então, ele fica ali no meio, né? Emitindo fluidos para o corpo físico, também recebendo as impressões que acontecem, né? E mandando para os arquivos do perispírito. Quanta coisa, né? E você conseguiu isso ao longo da sua evolução. Então, isso é conquista sua, percebe? É conquista absolutamente sua. Não sei se você está percebendo que aqui tem umas fotos, né? Aqui em cima, uma câmera Kirlian, tá vendo? Ela fotografa, de alguma maneira, esses fluidos. Aqui o duplo etérico envolvendo o corpo, né? E aqui o homem centenário, né? Cheio de... Então, ele vai dar um exemplo. Vemos com os olhos físicos o que é processado pelo cérebro físico, o que passa a sensação da visão ao cérebro etérico e, em seguida, direciona aos arquivos perispiríticos, mentais, inconscientes e espirituais. Então, quando a gente vê uma coisa aqui no plano físico, nós estamos vendo um processo feito pelo cérebro, porque a luz entra, né? Vai para o occipital, para o nervo óptico, o occipital ele forma a imagem, e aí o cérebro decodifica a imagem e manda para o nosso sensório. Então, a gente entende, ó, eu estou vendo uma maçã, por exemplo. Né? Então, isso aí vai ser mandado para o perispírito. Se o perispírito já tiver a maçã lá também, não precisa, porque já sabe que tem maçã. Agora, se para o inconsciente também, para a mente e tudo mais. Agora, essa é uma coisa nova. Uma pessoa que eu nunca vi na vida, que me é apresentada. Ou então que eu conheço aí pelo caminho da vida. Né? Então, isso vai acontecer. Vai formar a imagem, e o duplo etérico vai mandar essa imagem
para o perispírito, que vai para o campo mental, para aquela pessoa ficar conhecida minha, que vai para o inconsciente, né? Para os mentais. Então, é tudo meio mecânico, né? Se você pensar bem, é um mecânico adicionado de emoções, né? De sensórios, né? Bem interessante. É um estudo que nós precisamos aprofundar nele, né? Eu, vocês, todos nós, tá? Como é o trâmite dos fluidos que passam pelo duplo etéreo? Vamos tentar entender isso. Então, aqui, olha, nós temos a entrada dos fluidos cósmicos, que será transformado em fluido vital ou espiritual para ser metabolizado pelo perispírito. Tá certo? Aqui está o perispírito. Então, entra o fluido. O perispírito então, pega esse fluido e vai mandar para onde? Para o duplo etérico, que é esse aqui, duplo etérico. No duplo etérico será feita a densificação desse fluido, vital, sutil, com a finalidade de adaptá-lo para animalizar a matéria. A gente já estava falando sobre isso. A densificação ocorrerá pela combinação deste fluido sutil, vital, vindo do perispírito com fluidos físicos, que entra através do duplo etérico também. Então, aqui, o duplo etérico vai receber fluidos aqui da natureza, dos semelhantes e tal. Então, vem esse fluido vital. O que o perispírito do duplo etérico faz? Ele faz uma filtragem disso aqui e manda para o corpo físico aquilo que é necessário à vitalização dele. Então, se nós andamos, corremos, você vê esses atletas de alto rendimento, né, eles têm que ter uma energia muito grande. Então, eles têm toda uma estrutura de duplo etérico, né, e de correlação duplo etérico, corpo físico e o perispírito para realizar suas tarefas, as suas funções. Tem jovem, né, de 20 e poucos anos, né, que são jogadores de alto nível mundial. E tem jovens de 19 anos que não sabem, mal andam, se locomovem com dificuldade. Por quê? Porque está na razão direta da necessidade dele e da densificação do perispírito que ele traz quando reencarna. Então, agora a gente tem que ficar falando mal de ninguém. Tem pessoas que têm propriedades, outras propriedades, e a gente tem que entender isso como necessidades reencarnatórias, tá? Fluidos entram no duplo etérico através dos centros de forças ou chakras? A pergunta é essa. Sim. Então, nós temos aqui um corpo físico e o duplo etérico, tá vendo? Está aqui do lado do corpo físico. Aqui são os centros que entram as energias. Tem o coronário que entra, que as energias entram para a cabeça, o frontal para a testa, o laríngeo para a garganta, o cardíaco para essa região do coração, o esplênico para a região do fígado, o gástrico para o intestino, por aqui, e o genésico nos órgãos genitais. Então, entram energias por esses chakras, essas rodas, né? Esses centros de forças. Entram e vão direto para onde? Para o duplo etérico. O duplo etérico tem o fluido vital que ele recebe, não é isso? Então, o que ele faz? De acordo com a necessidade do corpo, ele vai criando uma estrutura fluídica para sustentar o corpo. Aqui está o corpo, né? Sustentado por essas energias emanadas do duplo etérico, que vem através da natureza, dos semelhantes do centro da Terra, a gente vai estudar isso aqui, e também do fluido cósmico e do fluido vital. Então, é isso que somos, esse culto de energia. E tem os alimentos também, né, que a gente ingere. Só que esses alimentos que a gente ingere, segundo aí os estudos dos nutricionistas, ele pouco ajuda, é muito pouco necessário. É só uma energia de complemento, que é o principal mesmo que entra pelos chakras. Tá? Então, quando você for almoçar, jantar, lanchar, não é a quantidade, é a qualidade. É aquilo que o seu corpo precisa. Quando, por exemplo, você tem aí uma dieta organizada, né, por um nutricionista, o que ele está fazendo? Ele mediu as suas possibilidades, as suas necessidades e te dá uma sugestão. Olha, coma granola, coma pasta de amendoim, coma castanha do Pará, coma alface, verduras. Então, ele está fazendo o quê? Ele está meio que equalizando as energias sólidas que você vai absorver pela boca. Tá? Porque as principais energias vêm pelos chakras. Isso ficou claro, meu irmão, minha irmã? Então, vamos continuar. De onde provém esses fluidos? Do centro da Terra. Né? Esse núcleo daí, que é um núcleo de ferro,
ele emite muitas energias. Para você ter uma ideia, cada quadrante do solo, né, recebe essa energia dele. Então, isso penetra na gente pelo chakra fundamental, que está no períneo, né, ali na região do períneo. Então, a gente recebe essa energia que vem do centro da Terra. E vem dos fluidos cósmicos, né, que penetram a Terra e automaticamente seus habitantes. Tá? Vem também da natureza. Ela emite muitas energias. Né? Então, vem da natureza também. E vem dos semelhantes. Por isso que, às vezes, a gente se sente bem com certas pessoas, né? Com um grupo de pessoas, olha esse grupo aí todo alegre, todo feliz. Então, eles se sentem bem porque está vitalizando, né, a sua existência. O duplo etérico estabelece a saúde automaticamente, sem interferência da consciência, porque já automatizou, né, gente? Distribuindo as energias vitalizantes pelo corpo físico. Ele cuida para que as funções vitais permaneçam equilibradas e o conjunto corporal conserve seu equilíbrio harmônico. Promove, assim, as cicatrizações de ferimentos e a cura de enfermidades localizadas. Tá? Eu, José Lacerda, no livro Espírito e Matéria, Novos Horizontes para a Medicina. Então, minha gente, é uma função muito grande, né, o do duplo etérico. Pode até curar as nossas feridas. Por quê? Porque vai mandar a energia necessária à cicatrização. Você vê que o perispírito tem uma ligação célula a célula com o corpo físico. E o duplo etérico também, está ligado célula a célula. Então, há estudiosos que falam, né, do ectoplasma que vem das células, que esse fluido, né, que vem das células, a importância deles também, que vão passar pelo perispírito, pelo duplo etérico. Tá? Então, geralmente, esses fluidos, a grande parte deles, é para materializações, para curas. Agora está sendo utilizado para próteses, né? Criar próteses cirúrgicas. Então, ele vai para fora, muito para fora. Mas o duplo etérico, com certeza, também recebe esse fluido, em um grau menor, mas recebe. Tá? Então, tudo indica que a carga de energia vital contida no duplo etérico condiciona, basicamente, a maior ou melhor longevidade do ser humano. Maior ou menor também, né? Então, provavelmente, né, isso é certo, porque se você tem uma energia vital aí para 80 anos, mas a pessoa bebe muito, usa droga, fuma, come comidas muito pesadas, né? Então, claro que vai desgastar mais, né? É o famoso suicídio indireto. Vai diminuir a energia vital que vai entrar nele. Então, precisa ter uma vida equilibrada, tá? Porque, senão, o problema não é ficar aqui muito tempo. A gente fica no corpo físico o tempo que for necessário. Mas o interessante é ter qualidade de vida, de saúde e também de propostas e possibilidades de trabalho, de avanços. Então, a pessoa, por exemplo, pode chegar com 60 anos e não tem disposição para mais nada, porque ele não tem força, não tem energia. Ele desgastou tudo no passado dele, com coisas desnecessárias. Como isso que a gente falou, bebida. Então, precisa tomar cuidado. Um dia desse, nós estávamos vendo uma cena, né, muito feia. Né? Era um senhor bem posto, bem colocado na vida. Né? Deve ter sido um homem, sei lá, empresário, alguma coisa nesse nível. E ele lá no mundo espiritual, andando todo torto, capengando e com uma bengala. E, gente, e a aparência dele era a aparência de uma pessoa nobre, né? Mas o que aconteceu com essa pessoa? O que é isso? Aí os espíritos explicaram, né, que ele bebia socialmente. Olha só que sério que é isso. Bebia socialmente, chegou todo torto no mundo espiritual. Então é isso, minha gente. Pode ser que ele não permitiu ficar o tempo que precisava aqui também. Né? Cuidado com a bebida, sabe, meu irmão, minha irmã? Muito cuidado com isso. Como a energia vital que o duplo etérico, como a energia vital que o duplo etérico retém e distribui a todas as células pela ação dos centros vitais, parece guardar relação com o ectoplasma.
é os alminos Zimmermann. A gente estava falando sobre isso. Com certeza guarda a relação. Mas é preciso, sabe? É preciso a gente entender que ectoplasma, o nome ectoplasma é fluido que vem de dentro, tá? Assim, na explicação etimológica da palavra. Mas como está tudo ligado célula a célula, provavelmente o duplo etérico também participa dessa questão do ectoplasma. Ectoplasma que é gerado, né, para materializações, para curas, para próteses e para outras coisas que a gente nem imagina. Então, provavelmente, o duplo etérico participa deste processo, mas ainda não se tem um estudo mais aprofundado disso. Então, não podemos afirmar, mas podemos colocar que pode ser que ele participe também. Ok? Bom, aqui agora nós vamos ver o duplo etérico naquela função que a gente já viu, só que agora mais frontal, né? Então, o que acontece? Ó, é uma duplicata do corpo físico. Daí o nome duplo. São energias, eflúvios ou emanações dinâmicas que aqui são concebidas, coaguladas por ação magnética. Todo o campo energético ali se estabelece como a rede dos meridianos. A gente vai ver daqui a pouco. Os chakras também vamos ver as circulações de energias que vão vitalizar o corpo físico. Ele desaparece com a morte do corpo físico, assim que extinguir o fluido vital. Então, fica entre 5 a 10 centímetros do corpo físico e se confunde com ele. Então, é uma informação que nós temos do duplo etérico. Está passando aqui. Então, como que o duplo etérico recebe e distribui essas energias? A gente já sabe da energia vital que vem do perispírito, a gente já sabe disso. Né? Agora, vamos ver como é que ele recebe mais energias. Aqui está. Nós temos os chakras, ok? O coronário, bem aqui na frente, bem aqui em cima. E você vê que eles guardam correlações entre eles, tá vendo? Esse aqui correlaciona com o fundamental, que está aqui, tá bom? Então, nós temos o coronário, o frontal, o laríngeo, aqui temos o cardíaco, o esplênico, né? E os chakras dos intestinos, né? O chakra gástrico e também aqui o chakra genésico. Então, esses chakras, o que eles fazem? Eles recebem a energia. Recebem e mandam para onde? Para o meridiano central, que é esse aqui. O meridiano vai distribuir. Então, aqui nós temos o posterior, né, e o anterior e o posterior. Então, cada um correlaciona entre eles, tá vendo? Eles se correlacionam. E aí recebendo essas energias, tá? Aí o bebê, tá vendo? Ele também tem chakras dele, tá? Bem menores e tudo, né? Aqui os coronários tá muita informação, e, enfim, ele também tem aqui o que vem, né, o fundamental, também está toda informação. Bom, então, seu filhinho aí, que se você tiver, né? Seu priminho, sua sobrinha, seu sobrinho, está formando isso aqui também, tá? Agora são os meridianos. Então, nós temos aqui os meridianos, que são essas linhas, né, traçadas. Então, tem dois meridianos centrais, né? Eles estão aqui, ó, dois meridianos centrais, canal de concepção, canal governador. Então, de concepção e de governador. Esse estudo, minha gente, ele tem que ser estudo mais aprofundado. Eu só estou mostrando para vocês como é que entra a energia e como é que ela distribui no corpo, pelo duplo etérico. Isso aqui é no duplo etérico, tá? Então, ela recebe e vai distribuir. Está vendo aqui os meridianos? Tanto anterior quanto posterior, ele vai recebendo esses. Esses são todos os catalogados desses meridianos. Está vendo? 12 principais meridianos, que são, não são só dois, são mais, né? Mas esses aqui são os principais, os centrais. Mas tem outros meridianos aqui, tá vendo? Isso aqui é outro meridiano, aqui nos braços. Então, o que vai acontecer? O chakra vai receber energia e também o duplo etérico vai receber do fluido vital. Então, chega tudo no duplo etérico, ele manda, ele se distribui aquilo nos meridianos. Tá? Muito interessante. Agora, digo para você, isso aí tem que estudar, né? Bastante, tem que analisar. Então, agora nós vamos estudar o que são os NADs. Os NADs são linhas de forças ou condutos bioenergéticos que não devem ser confundidos com os nervos ou plexos do corpo físico. São condutores de energia. Então, essa energia chega aqui e vai ser conduzido para o corpo todo, por canais, né?
linhas de força que são chamadas de nadis, que são essas quantidades imensas de tá aqui, ó. Tá vendo? Então distribui. Olha aqui. Eles, né, já até com nomes, eles têm nomes, tá vendo? Varuna, Sita, Siva, Svati, tem até nome isso aí. Você vê como que isso é bem adiantado. Isso aqui é antigo, tá? Essa medicina chinesa, isso é bem antigo. Agora, olha num conjunto como é que ficaria. E todos eles têm nome, tá vendo? Vê como é que isso já foi estudado. Né? E muitas vezes nós estamos vendo pela primeira vez isso aí. Então, quer dizer, ou seja, sintetizando, a energia chega de fora, né? Essa energia que vem de fora, ela chega pelos chakras, os chakras então mandam para os meridianos distribuem para os nadis que vitalizam o corpo físico. Tá bom? E tem também o fluido vital que o fluido etérico recebe do perispírito. Daí a coisa, né? Bem legal, né? Giros dos chakras. Então, como é que eles giram? Assim como é no universo, assim também é no ser. O mesmo exemplo que se usa na física para explicar o fluxo dos campos magnéticos se aplica perfeitamente ao movimento dos chakras. Quando vemos um chakra girando, apenas percebemos o movimento aparente dele, aquele que prevalece. Os chakras sempre giram em ambos os sentidos, mas sempre predomina um, tá? Então, tá aí. Os chakras girando, né? Eles recebem, né, as energias e mandam aqui, estou vendo aqui o canal que ele manda para o meridiano que está aqui. Então, ele gira, recebe a energia, tá? Vai canalizando e vai mandando para o meridiano. Do outro lado, ele tem o posterior dele, faz a mesma coisa. Então, os dois recebem energia e mandam para os meridianos que distribuem para os nadis. Tudo no duplo etérico, tá, gente? Olha a importância do duplo etérico. Uma estreita relação existe, pois, entre o duplo etérico e o corpo denso. A deficiência de energia de um repercute diretamente no outro, com nítida queda de vitalidade. E, ao contrário, o revigoramento do primeiro resulta na revitalização do segundo. Então, vamos pegar aqui alguns casos de Jesus. Então, estava indo o enterro, lá da aldeia de Naim, lá na Galileia. Estava indo. A mãe chorando, né? Porque era o único filho, era viúva, aquele negócio todo. Aí chega Jesus. Então, Jesus fala assim: não, não, desce o caixão que ele não morreu, não. E chega lá, Jesus fala umas coisas com ele e ele volta à vida. Estranho, né? Outro caso, né? A menina, filha de Jairo, menina de 12 anos, estava morta lá, todo mundo falando que ela tinha morrido. Então Jesus chega lá e manda a menina levantar, e ela levanta. Um outro caso, muito conhecido, né? Que é o do Lázaro. Lázaro, sai daí, vem para cá. Mas o Lázaro tinha morrido, tinha 3 dias. O que aconteceu nesses casos? Não houve morte. Houve deficiência de energia que viria do duplo etérico para o corpo físico. Houve uma interrupção. Alguma coisa aconteceu. Aí tem que ser estudado, analisado. A medicina hoje ainda não estuda isso, não. Então tem que ser estudado. Pode ser o espírito que estava meio que querendo deixar a vida, né? Houve uma interrupção de energia. Ou então há um problema mesmo, né? De coágulos, né? Energéticos, uma coisa assim, só que não vitalizava. Então dá a impressão de morto. Chama letargia isso. E esses espíritos foram dados como mortos. Quando, na verdade, Jesus chegou lá e falou: não tem morte. Vem para cá o menino lá de Naim, né? Vem para cá, Tálita, a menina, né? Vem para cá, Lázaro, porque vocês não morreram nada. Vocês só estão com deficiência de energias indo do duplo etérico para o corpo físico. Então, ele não fez milagre. Ele só fez o quê? Ele liberou os canais, né? Com o poder dele. Ele libera os canais e a vida volta. Olha, hoje nós não temos a acupuntura que faz isso, não libera energias e a pessoa melhora. É o mesmo processo. Só que Jesus, né? É Jesus, né? Ele pode fazer isso. Mas a medicina hoje já recupera muita gente dada como morta, né? Com os desfibriladores, né? Com tratamentos, enfim. Então não foi milagre, gente, foi desentupimento de energias. O duplo etérico, denominado ainda corpo vital, biossoma, corpo ódico,
corpo bioplasmático, olha quantos nomes, bioplásmico, né? Quantos nomes que ele tem, né? É conhecido desde épocas remotas. Vamos tentar falar a palavra dele em sânscrito, né? É Pranamaya Kosha. Pranamaya Kosha, que é o nome dele lá em sânscrito, né? Então, significava veículo de prana e atualmente é alvo de estudos, né, de vários cientistas. Ou seja, 20 mil anos atrás, sei lá quanto tempo, já se estudava o duplo etérico. Não é nada novo. Só que o Espiritismo está trazendo isso à tona, né, para a gente chamar a nossa atenção, para a gente estudar. Hippolyte Baraduc, um francês do século XIX, ele fotografou a mulher e o filho dele no momento em que cada um desencarnou, verificando na chapa uma espécie de nuvem luminosa sobre os corpos inanimados, que se entende que seja, então, o duplo etérico. Tá aí. Não tem a forma de um perispírito, né? Não tem. Porque o perispírito ele tem a forma do corpo. Né? E aí ele está em ebulição, essas nuvens aí. Então, os cientistas estão chegando à conclusão que isso é uma foto mesmo, que essa foto significa o duplo etérico ali na hora da morte do corpo físico. Tá? Então, você vê que a coisa é científica, não é alguém que está falando isso. Tá? Duplo etérico e desencarnação. Tá aí, ó. O desencarnado permanecia abatido e sonolento sob a carícia materna. Tive a impressão de que, através do cordão fluídico, de cérebro morto a cérebro vivo, o desencarnado absorvia os princípios vitais restantes do campo fisiológico, que é o duplo etérico. Tá? Então, ele aqui está recebendo ainda os fluidos vitais, tá vendo? Que é do duplo etérico que vai para ele. Por isso que o corpo tem que ter 24 horas, gente, para ser enterrado. Porque nesse período vai se liberando essas energias restantes, né? Então, aqui, ó, em desencarnes não provocados, o duplo etérico vai se extinguir com o corpo físico. Passado esse tempo, tá? Que não tem mais energia vitalizando o corpo físico, então o corpo físico começa o processo de decomposição. A primeira coisa que ele faz é soltar os plexos. Aí começa a soltura dos plexos, né? Aí começa o processo da decomposição. Isso num desencarne natural. Tá? É bom que se frise bem. Ok? Agora vamos pegar um caso muito triste, né? Esse irmão aí, ou essa irmã, não se distingue bem, está aí num vale terrível, né? No vale de sombras, né? Então, em caso de suicídios, o duplo etérico não se extingue com o desencarne. Por quê? Porque ainda tem fluido vital que veio do perispírito, independente da interrupção da vida física. Então, nesses casos, o sofrimento do suicida é inenarrável, porque o duplo etérico transmite ao perispírito as impressões da decomposição do corpo. Então, ainda tem fluido, então não vai acabar. Se eu tenho fluido vital para mais 30 anos, a pessoa suicida 30 anos antes do natural dele, o que vai acontecer? Aquilo vai ficar ainda gerando fluido vital. E o duplo etérico, então, vai transmitir ao perispírito as impressões que está acontecendo ali, a decomposição do corpo. Ao mesmo tempo, o perispírito transmite para o espírito. Por isso que a dor dos suicidas é muito grande. Não vale a pena. O suicida só está eliminando o corpo físico, mas ainda tem mais 6 corpos. E esse duplo etérico só vai acabar no suicida quando terminar o fluido vital. Às vezes leva décadas isso. Cuidado, minha gente, é preciso saber para não se comprometer tanto, né? Bom, muitos estudos e experiências têm acontecido a partir do século XIX, inclusive com a Câmara Kirlian, para detectar essas sutilezas dos corpos áuricos, incluindo aí o duplo etérico. Equipamentos que estão sendo desenvolvidos para a gente entender melhor a aura humana. Acredita-se que, muito em breve, novas pesquisas devam surgir, o que ilustrará definitivamente este estudo. Há pessoas que confundem perispírito com duplo etérico. Contudo, eles agem separadamente, para que o espírito possa cumprir suas tarefas enquanto encarnado. Já me perguntam muito isso, se perispírito duplo etérico é perispírito. Não, perispírito é um corpo, duplo etérico é outro, corpo físico é outro. Tá? São diferentes.
funções diferentes, naturezas diferentes, conceitos diferentes, como a gente viu no início do estudo de hoje, tá? Então, o homem setenário, né, os corpos espirituais, corpos ou dimensões psíquicas, níveis mentais ou consciências, são termos que estão sendo usados para expressar a constituição do homem em sua plenitude. Então, são 7 corpos que nós temos. O do pretérito está aqui, ó. São vários os corpos que nos acompanham em uma vida, que efetivamente é uma jornada de aprendizado. Concorda? Né? Então, nós temos a aura, né, aqui já, corpo físico e todos os corpos, né, adjacentes, que faz com que a gente esteja aqui agora, tá? Precisamos desses corpos, principalmente como encarnados, precisamos do corpo físico e do pretérito. Desencarnado é do perispírito para cima, tá? Então, Paulo de Tarso diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então, ele fala dos corpos áuricos. Ele já dá uma abertura. Ó, existe corpo áurico. E Paulo sabia muito, sabe, gente? Talvez não fosse o trabalho dele ficar explicando isso, mas ele já deixa aí para os estudiosos. Então, que corpos espirituais são esses? O que é isso? Né? Então, meu amigo, minha amiga, nós chegamos, né, ao final do nosso estudo de hoje, que espero, né, tenha sido assim interessante para você. Vamos buscar entender isso. Vamos buscar conhecer, né, essas coisas para que a gente tenha um conteúdo melhor na nossa vida, tá? A gente vai saber sempre, né, que existe esse corpo, né, esses 7 corpos, e que a gente possa transitar com felicidade, com tranquilidade em torno deles. É só um material para suas pesquisas. Continue pesquisando, tá? Que Jesus te abençoe, te oriente e vamos em frente no nosso trabalho, tá bom? Muita paz para você, muita paz mesmo. Que você possa agora entender, né, um pouquinho mais sobre o que somos, como somos, né? E que somos espíritos crísticos em evolução. Um abraço, fique com Deus. Até o nosso próximo encontro. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.